Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, né, os vídeos que nós fizemos anteriormente. E como dissemos, a gente vai soltar um vídeo por semana sobre temas relacionados à anatomia, à fisiologia e à biomecânica. E hoje nós trouxemos um tema que tem muito a ver com o que a gente vive atualmente e que é também, além de ter um conceito anatômico, biomecânico e fisiológico, ele tem um tema conceitual. E por que conceitual? No nosso título a gente já demonstra isso. A importância do fortalecimento muscular, e nós fizemos questão de colocar entre parênteses, musculação para o idoso. Por que a gente falou exatamente fortalecimento muscular e depois colocamos musculação? Porque existe, pessoal, um monte de paradigmas em relação à musculação, um monte de mitos, né? O primeiro delas é de que a musculação é uma atividade física voltada para pessoas que buscam conceitos ou visando objetivos estéticos, quando na verdade a musculação ela é um treinamento repetitivo de colocar os músculos em ação, como a própria palavra diz, musculação, com intervalos de repouso e frequência repetidos. Ou seja, tudo que eu fizer que coloque os meus músculos em ação com um intervalo de repouso entre as séries ordenado, a gente pode chamar de musculação. E a musculação ela é a base para todos os outros esportes. O esporte da musculação é o fisiculturismo e muitas vezes é confundido essas ideias, até mesmo em centros de treinamento. A pessoa ela é um praticante de musculação que serve como base para outros esportes ou para a vida cotidiana como um todo, e ela às vezes realiza procedimentos e processos que são oriundos do fisiculturismo. Mas isso há de se entender, a nossa história como praticantes de musculação, tudo aquilo que veio para nós durante décadas e décadas até hoje, veio baseado naquilo que os praticantes desse esporte realizavam. E é lógico que hoje nós temos mais condições, através de estudos, de reorganizar essas ideias e passar isso de forma individualizada para cada um. E por que a gente falar sobre a musculação diretamente para o idoso? Gente, uma coisa simples, nós estamos vivendo uma inversão etária e automaticamente a gente vai perceber que essa inversão etária ela é bem latente atualmente. Aqui nós temos uma pirâmide etária do Brasil em 2023. Aqui vocês estão vendo a população, 216.422.446 pessoas, logicamente segundo dados estatísticos, né, segundo sistemas de controle. E se nós observarmos, essa parte do meio da nossa pirâmide etária, ela já é mais larga do que a base. Ou seja, nós temos em alguns momentos mais pessoas em algumas faixas etárias do que nascendo. E a distância entre a base e o topo, em termos de percentual, já não é como era há alguns anos atrás. Então, com o passar do tempo, a nossa pirâmide etária deixou de ter uma base muito larga e um ápice muito estreito para começar a fazer um processo de igualdade, né, de equalização entre a base e o topo. Ou seja, aqui nós vemos claramente que realmente a população brasileira está envelhecendo. O número de nascimentos, por exemplo, aqui de meninos e meninas, né, ou seja, masculino e feminino, aqui entre 0 e 4 anos e 5 a 9 anos, é menor, por exemplo, do que algumas faixas etárias, como 50 a 54 anos, 40 a 49 anos. E a diferença significativa para essa faixa etária de 55 a 59 anos é praticamente nada. Então, esse mapinha, esse gráfico, ele demonstra exatamente que a nossa população está envelhecendo. E com o envelhecimento, automaticamente, nós temos uma diminuição significativa dos níveis de força e resistência do ser humano. Isso é natural, os hormônios diminuem, a capacidade de geração de força diminui. Se
não é treinado, a capacidade de ativar neuromuscularmente, ou seja, de mandar estímulos para a musculatura, para haver contração muscular e gerar força, diminui, e isso automaticamente faz com que haja uma perda de força, uma diminuição da massa muscular e vai gerar uma série de problemas que a gente vai falar aqui agora. Isso vai influenciar diretamente na capacidade de manutenção da postura e do equilíbrio estático e dinâmico. Todos nós sabemos que é muito comum idosos sofrerem quedas, e isso é uma das coisas que a gente mais tem que prevenir. É muito perigoso para o idoso a queda, principalmente pela defesa da queda, que seria colocar a mão antes de chegar o corpo ao solo e automaticamente gerar uma série de lesões que são graves em determinadas idades. E a perda de segurança para movimentos básicos vai resultar na diminuição da mobilidade e aumento da morbidade. Gente, quanto mais uma pessoa tem insegurança para realizar certos gestos, menos ela vai realizar. E quanto menos ela realiza, mais ela fica suscetível a outros problemas de morbidade, como problemas do coração, problemas de circulação, problemas hormonais, problemas de aumento do tecido adiposo, problemas que vão ser, por exemplo, urinários. Então, quando a gente enxerga os nossos idosos com uma série de problemas, aquilo não aconteceu naquele momento. Ele vem sendo criado ao longo do tempo, e uma das características disso é a falta de capacidade de se movimentar ou de executar determinadas situações, que faz com que ele, parado, vá adquirindo tudo isso. E além dos problemas mecânicos, o aspecto cognitivo é amplamente afetado. Se você tem pouca oxigenação do seu corpo, automaticamente você tem pouca oxigenação também do seu cérebro. E o cognitivo pode ser afetado justamente por isso. É lógico que todo esse processo vai trazer para o idoso uma perda da qualidade de vida e principalmente da autonomia. Fortalecimento muscular, ou seja, musculação, trabalho resistido. Entendam, a gente não está aqui para julgar as outras atividades que as pessoas escolhem para fazer, como hidroginástica, ou caminhada, etc. Todas são super válidas. A gente está aqui falando sobre o processo de perda de massa muscular, e que para esse processo a gente tem que ter um trabalho resistido para poder evitar que isso aconteça. Então, fortalecimento muscular é fundamental para a manutenção da saúde do idoso. Os músculos ativados melhoram o controle motor e aumentam a capacidade proprioceptiva do indivíduo. Isso reduz significativamente o risco de quedas, como a gente havia falado, e a melhora do padrão postural, que vai melhorar no equilíbrio estático e dinâmico daquela pessoa. A imposição de cargas à musculatura estimula o aumento da produção de células ósseas e de hormônios que levam à melhora do humor. Células ósseas, pessoal, para evitar, por exemplo, processos de osteopenia ou osteoporose. Então é necessário que a gente estimule o corpo ao aumento da produção de células ósseas para evitar esse tipo de patologia. Aumento da disposição e capacidade de memória. Quanto mais oxigenado eu tiver, mais o meu cérebro recebe essa irrigação e mais ativado eu consigo ficar. Evita problemas crônicos como a sarcopenia. Sarcopenia é uma disfunção que leva o idoso à perda da massa muscular. É uma condição onde as estruturas de uma musculatura, os sarcômeros, eles não entram em contração como deveria, diminuindo assim gradativamente a força. E pior ainda, que é a caquexia, que seria a disfunção do controle muscular. Ou seja, mesmo que eu tenha força, eu não consigo gerar a intensidade correta para fazer determinadas ações. Por exemplo, eu posso tentar pegar um copo de plástico e esse copo ser amassado, ou pegar um copo de vidro e deixar esse copo cair, porque o controle de força, de preensão, ele já não é mais o mesmo. Ou seja, é uma condição que afeta diretamente a contração, o estímulo muscular e automaticamente a mecânica de movimento. E além disso, estudos recentes comprovam a relação direta entre fortalecimento de membros inferiores como um forte aliado no combate ao Alzheimer. Eles falam da musculação como um todo, mas eles enfocam que o fortalecimento de membros inferiores foi preponderante para que o resultado acontecesse. Então, o que nós temos? Vamos lá.
Uma pesquisa recente publicada na revista científica JAMA Neurology, um grupo americano de pesquisadores investigou como o exercício físico impacta nos efeitos negativos dos depósitos beta-amiloides, que é a proteína que se acumula no cérebro e bloqueia a sinalização entre as células nas sinapses. Esse é um dos fatores preponderantes para determinar ou para desencadear processos de perda de memória, certo? O estudo foi bem grande, foram analisados 182 participantes normais com idade média de 73 anos, de abril de 2010 a junho de 2018. Esse é um estudo bem considerável, porque ele acompanhou todo o processo dessas pessoas, ou seja, não foi um estudo interventivo, não foi simplesmente um momento. Houve ali um corte transversal de bastante tempo, onde esses idosos foram acompanhados e essas medições aí das células beta-amiloides, elas foram sendo mensuradas, né? E qual o grande problema de tudo isso, pessoal? O que a gente tem notado? E aí a gente vai para um outro estudo que já não fala algo tão bom quanto esse que a gente está vendo aí da JAMA Neurology. Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde mostrou que apenas 40% dos nossos adultos têm uma vida ativa fisicamente no Brasil, tá? Esses aí são dados no Brasil. Apenas 40% dos nossos adultos têm vida ativa fisicamente, ou seja, realizam algum tipo de exercício físico com periodicidade. Pode até realizar uma vez ou outra, às vezes pratica um esporte de fim de semana, mas periodicamente apenas 40%. Gente, a gente está falando de 60% das pessoas no Brasil não praticam algum tipo de ação física, ou seja, de condicionamento físico, etc., de exercício físico constante, beleza? E olha só um detalhe, entre as pessoas com 65 anos ou mais, essa taxa é de apenas 4%. Ou seja, lembrando da pirâmide etária que nós mostramos, a nossa população ela está se invertendo, ela tende a uma inversão etária, ela está aumentando o topo da pirâmide onde as pessoas têm mais idade e a condição é que nós temos apenas 4% dessas pessoas realizando atividade física de forma regular, ou seja, cuidando do próprio corpo, cuidando da própria saúde. Existem algumas teorias para isso, eu mesmo tenho algumas, né? Uma delas é de que igual a gente estava falando no início, de que o próprio conceito da musculação foi deturpado ao longo dos anos e de que as pessoas tratam o processo de musculação somente com a ideia da estética. As pessoas buscam centros de treinamento com a ideia de que o exercício físico resistido à musculação é voltado para pessoas que querem ganhar massa muscular e ficar sarado. Então isso eu acho que é um dos conceitos que afasta as pessoas desse meio. Uma outra situação que eu visualizo, né, isso é uma opinião minha, pode não ser de outros, e se for a gente vai respeitar, é de que alguns meios, alguns desses ambientes, alguns profissionais inclusive, por conta daquilo que nós falamos, como o fisiculturismo ele foi a nossa base de conhecimento para musculação durante algum período de tempo, utilizam-se desse conhecimento para passar certos tipos de trabalho até mesmo para pessoas que estão em determinadas idades, ou seja, o mesmo conceito que é aplicado a um fisiculturista, às vezes é aplicado a uma pessoa de mais idade e isso não dá certo. Automaticamente isso vai gerar dores e desconfortos ao qual uma pessoa comum não está acostumada e não quer vivenciar. Então é mais um motivo que eu acredito que afasta as pessoas desse tipo de trabalho. Porém, o que a gente está falando aqui? Independente do ambiente, independente do local que você escolha para fazer, etc., é necessário que as pessoas, principalmente os adultos e as pessoas de mais idade, realizem trabalhos de exercício resistido. Independente se são ou não adeptos a algum esporte, se são ou não adeptos à caminhada ou exercícios cíclicos como bicicleta e outros, não importa, mas é necessário, por tudo isso que a gente falou e para a manutenção da saúde, é necessário que as pessoas comecem a entender que o exercício físico resistido é importante para que uma pessoa seja saudável.
Você pode escolher o lugar que você quiser, você pode escolher a forma que você quiser, e hoje a gente já tem subsídios de conhecimento que dão, né, determinados direcionamentos para cada grupo de indivíduos. Não é mais necessário que a gente trabalhe com aqueles conhecimentos que a gente tinha no passado, voltados apenas para o pessoal da musculação, do fisiculturismo, que era muito mais comum. Beleza? Então, qualquer exercício resistido já vai gerar algum tipo de ganho. E às vezes, o mais simples pode ser o mais eficaz. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de uma idosa que a gente trabalhou com, se eu não me engano, 79 anos, realizando um exercício resistido unilateral com um simples elástico, com um simples tensor. Então, um exercício simples, né, onde ela tem aí o apoio da barra para a gente evitar qualquer tipo de desequilíbrio, mas ao mesmo tempo ela tem que ter o controle motor de realizar a ação de força sem perder ali o controle lateral do elástico. É simples, é eficaz, existem várias e várias outras formas de fazer e isso vai fazer com que o idoso se sinta cada vez mais confiante, mais autônomo, que tenha ali a diminuída o seu risco de queda e além de uma série de outros problemas que podem ser evitados com trabalhos de exercício resistido, como a gente falou anteriormente. Beleza? Então, fica a dica. Se quiserem saber mais, procurem os profissionais da confiança de cada um de vocês. O trabalho com o idoso ele é um trabalho muito individual, muito pessoal. Então fica a dica para que vocês aí que estão ouvindo levem seus avós, levem seus pais, levem as pessoas que vocês conhecem, que têm uma determinada idade, que ainda acredita que o processo de musculação não é para ele, para fazer musculação. Tá? Detalhe, musculação é uma palavra composta, músculo mais ação. Não necessariamente a gente precisa ter grandes cargas ou coisa do tipo para fazer musculação. Musculação é colocar os músculos em ação. Beleza? Um abraço, tudo de bom e até a próxima.